Olá, pessoal, bom dia a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Sim, prof. Ok, obrigada. Muito bem, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje com a nossa sessão de avisos. Primeiro aviso, pessoal, aqui para essa semana, até quarta-feira que vem, nós temos mais um teste de videoaula. Então, lá no Moodle, o teste referente à videoaula 8, que é dessa semana, o conteúdo dessa semana, ele estará disponível, então, de hoje às 13 horas até dia 3/11, às 13 horas, certo? Então, lembra de assistir a aula e é interessante responder, quem ainda não assistiu, né, assiste e responder em seguida, que a aula está fresca na cabeça, porque são perguntas sempre associadas às videoaulas, certo? Então, eu dei uma acompanhada nos testes referentes à videoaula, estou percebendo que algumas pessoas não estão fazendo. Então, lembra, pessoal, os testes de videoaula salva a pele de muita gente para aprovação, certo? Então, precisando daqueles pontinhos, é o teste que vai salvar, ok? E depois também, não adianta vir pedir para arredondar a nota se você não fez as atividades do curso, certo? Então, eu vou acompanhar todas essas notas. Então, por gentileza, lembrem de fazer os testes relacionados à videoaula, tá? Até acredito que o pessoal que tem comparecido aqui às aulas até está acompanhando melhor, né? A impressão que eu tenho é que os alunos que não vêm na aula síncrona é que estão tendo um pouco mais de dificuldade de acompanhar as atividades do curso. Mas então fiquem atentos. Pessoal, semana que vem temos então na quarta-feira o início da nossa prova, né? Então, nossa prova no dia 3/11, é isso, quarta-feira, 3/11, nossa primeira avaliação. Então, vamos fazer alguns comentários, né, só para tirar as dúvidas sobre a avaliação. O conteúdo está lá no nosso plano de ensino, então vai até as aulas dessa semana. Lembrando, pessoal, que aquilo que está como CCH, complementação de carga horária, no Moodle, não será cobrado em avaliação. Então, vocês vão ver que depois dessa semana, nós temos 2 conteúdos que estão como carga horária complementar, que é a condução em superfícies estendidas, que é a parte de aletas, que é muito importante que vocês estudem, é um conteúdo importante para o curso, mas como a gente está num semestre mais curto, né, eu não vou cobrar em avaliação. E condução bidimensional, que não cai, né, nas avaliações, nem na primeira, nem na segunda, mas a condução bidimensional vai ter um teste de videoaula, certo? Então, não cai na prova, mas vai ter um testezinho associado à videoaula, ok? Então, é importante assistir, só que esses conteúdos não caem na prova, tá? Então, os capítulos do livro, para vocês estudarem, tá lá no nosso plano de ensino, é só consultar o plano de ensino. Então, pessoal, nossa prova vai iniciar no dia 3, às 8h20. Então, das 8h20 às 9h10, eu vou abrir essa nossa sala de aula e vou ficar aqui disponível para tirar dúvidas que vocês tenham das questões, certo? Então, só na primeira hora aula eu estarei nessa sala disponível. Então, o questionário da prova, como a gente combinou, ele vai estar disponível por 24 horas. Então, você pode resolver a prova no horário que você achar melhor, mas lembrando que a partir do horário que você começar, você terá 4 horas aula para resolver a prova e entregar a prova, certo? Tudo via Moodle, arquivos em PDF, as instruções para responder, como enviar as provas, eu vou colocar lá no questionário, na parte inicial, a primeira coisa que quando vocês abrirem prova, terão as instruções, então prestem bastante atenção de tempo, envio de arquivo, todas essas questões. Então, a prova, o questionário de prova estará disponível até o dia 4 às 8h20, certo? Então, por 24 horas, mas a partir do momento que você acessar a prova, você tem 4 horas aula para resolver
e entregar a resolução. Que mais que eu queria falar? Tinha mais uma coisinha que eu não anotei aqui sobre a prova. Pessoal, qualquer dificuldade que vocês tiverem para enviar os arquivos no Moodle, porque a gente sabe que às vezes o Moodle trava, enfim, enviem a prova resolvida para o meu e-mail, tá bom? Não tem problema, se travar o Moodle pode enviar, e eu vou aceitar os arquivos que estiverem dentro do seu período de prova. Então, no Moodle eu vou ver que horas você iniciou, e se você enviar ou para o meu e-mail, né, ou para o Moodle, independente se tiver problema no Moodle, né, para o meu e-mail, eu vou conferir o horário que você me enviou, e se estiver dentro das 4 horas aula, eu vou aceitar, certo? Se passar do tempo, eu não vou aceitar os arquivos, certo? Então, se organizem para resolver a prova, para deixar um tempinho para vocês prepararem os arquivos e enviarem os arquivos. Não deixa para enviar os 47 do segundo tempo, porque às vezes pode demorar para carregar, então separa uns minutinhos para o preparo do arquivo. Importante, pessoal, que os arquivos sejam legíveis. Então, quando você tirar lá, fizer o scan da tua prova, da tua resolução, verifique se está legível, se não ficou embaçado. Não vou aceitar arquivos de imagem, de foto, tá, pessoal? Então, fiquem atentos com relação a isso. Verifique se o lápis ou a caneta não ficou claro demais e aí tá difícil de enxergar. Então, façam essa verificação aí com bastante cuidado. Só um pouquinho, pessoal. Aí. Tá bom? Tenham cuidado com a prova. Pessoal, então, nos exercícios de prova, eu acredito que eu vou solicitar, serão 3 exercícios de prova, que a gente sabe que os nossos exercícios são longos, né? Então, possivelmente, no máximo, aí a gente vai ter 3 exercícios. Talvez tenha mais se a gente tiver algumas questões mais teóricas. Eu ainda não terminei de preparar a prova. E o que eu ia falar? Lembrei. Então, pessoal, eu vou direcionar para vocês o que eu vou avaliar. Então, não adianta ir lá e atrás de solucionário de livro, mandar outras pessoas resolver a sua prova, porque eu vou corrigir de acordo com o que eu estou ensinando vocês. Então, por exemplo, resistência, eu vou pedir desenho circuito térmico. Se não tiver, vou descontar ponto. Ok? Então, é muito importante que vocês resolvam e apresentem todos os detalhes, certo? Da resolução. Como a gente faz, quando eu digo todos os detalhes, né? Como eu estou trabalhando com vocês em aula. Nós estamos aqui trabalhando um monte de exercício, fazendo passo a passo. Então, eu vou deixar um critério de avaliação e aquilo que não estiver de acordo com esse critério, eu vou descontar pontos, tá bom? Então, cuidado, tenha atenção na hora de fazer sua prova, estude bastante, com base nas listas de exercício, com base nas nossas aulas, que você vai ter condições de resolver muito bem a sua prova, certo? Lembrando, a prova é individual. Individual. Você tem os seus materiais, você tem aquilo que você estudou, a prova não é em dupla, não é a turma toda resolvendo a prova, ok? Então, sim, eu coloco algumas pegadinhas para detectar cola. Então, fique esperto, porque a gente também já, assim como vocês já adquiriram uma certa esperteza com essa questão das avaliações, os professores também já sabem o que vem como cola por aí, e o que a gente puder evitar, a gente vai evitar. Então, fiquem atentos, tá bom? Sejam honestos, é isso que eu espero de você, né? Se você colar, enfim, for desonesto na hora da avaliação, quem sai perdendo é você. Se eu pegar provas iguais, eu vou zerar ambas as provas. Então, se copiar a prova do seu colega, eu ver que a prova está igual, eu zero mesmo as questões que estão iguais. Se precisar zerar a prova inteira, eu zero a prova inteira. Nesse momento, pessoal, eu não, na hora de avaliar a prova, eu não sou maleável,
tá bom? Então, durante as nossas aulas, a gente sempre tenta atender o máximo que a gente consegue, adaptar horários, todas essas coisas, mas na hora da avaliação, é uma hora muito séria, é a hora de vocês demonstrarem aquilo que vocês conseguiram entender do conteúdo. Então, é importante que a gente tenha essa seriedade, e o que eu espero dos meus alunos, né, é que assim como eu me esforço muito para dar uma boa aula, para tentar atender a todos de forma adequada, eu também espero que vocês respondam da mesma forma, ok? Combinado? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a dinâmica da prova? Ficou com alguma dúvida? Pode resolver a prova em diferentes ordens, tá? Só na resolução coloca a questão tal, só numere bem as questões para não ficar dúvida, tá? Dúvidas, perguntas? Muito bem, pessoal. Então, desculpa. diga, pode falar. Só para deixar certo, o conteúdo é da aula 1 até a aula 8, né? Isso. Da primeira prova, né? Só para confirmar. Só confere os capítulos do Incorpora, tá? Eu acho que é do 1 ao 3. Eu não estou com o meu planejamento aberto, mas lá no nosso planejamento, ou lá na primeira aula, né? Eu deixo bem certinho os capítulos do livro. Só dá uma conferida, mas se eu não me engano, sim, é da aula 1 a 8. A gente fecha hoje com o conteúdo e aí vocês estão aptos aí para resolver os exercícios da lista, né? E estudar para a prova. Obrigado. Okay. Muito bem, pessoal. Então, ó, quinta-feira nós temos atendimento, certo? Então, era inicialmente feriado no calendário acadêmico, Dia do Servidor Público, mas a reitoria cancelou esse feriado. Então, apesar de vocês não terem aula, nós, professores, estaremos trabalhando com atividades de planejamento. Então, eu vou manter o nosso P-aluno, até porque é véspera de prova. Eu vou manter, então lembra, para solicitar o atendimento, entra lá no Moodle, tem o fórum de P-aluno, se inscreve, eu vou mandar o link de uma sala, aí você entra nesse link e eu te ajudo com aquilo que você precisar, ok? Pessoal, na quinta eu vou ter uma reunião que inicia às 2h, eu acredito que até às 15h50 essa reunião termine. Talvez eu possa me atrasar uns minutinhos, tá? Mas vai ter P-aluno, me aguardem ali, se inscrevam no fórum, que assim que possível eu mando o link para vocês, certo? E se terminar antes, qualquer coisa, eu até tento adiantar um pouquinho os atendimentos, né? Daí vai depender conforme o período. Mas a reunião não é para se delongar muito, então acredito que o nosso P-aluno vai ser mantido conforme combinado, ok? Muito bem, pessoal. Então, conteúdo dessa semana. Vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo dessa semana. Então, tínhamos lá 2 videoaulas. A primeira, então, quando a gente insere mais um termo na nossa equação da energia. Então, nós temos um termo que chama termo fonte ou termo de geração, que está lá no nosso balanço de energia, que é o nosso Q3 linhas. E agora a ideia é trabalhar com perfis de temperatura, fluxo, considerando que eu tenho uma geração de energia. Então, quando que eu posso ter geração de energia? Quando eu tenho conversão de outras formas de energia em energia térmica. Por exemplo, eu tenho uma reação química que gera energia, então eu tenho ela gera energia e aquece. Então, eu tenho uma reação química, estou transformando energia química em energia térmica, certo? Então, isso é uma geração de energia, quando eu tenho conversão de energia mecânica, energia elétrica, em energia térmica. Então, esse termo de geração de energia, ele passa a ser muito importante. Então, a dinâmica, o nosso procedimento de resolução de exercício segue o mesmo. A gente interpreta o problema, seleciona as variáveis, coloca as hipóteses e vai seguindo todo aquele passo a passo que está no nosso checklist, certo? Então, eu fiz uma videoaula com vocês lá, então a gente resolve para uma placa, plano, perfil de temperatura. E também tem uma videoaula de um exercício com geração de energia, para um sistema radial.
Então, pessoal, eu já dei aula teórica e já gravei um exercício com geração de energia. Então, como a questão da geração de energia só aparece mais um termo, então, obviamente, com mais esse termo de geração de energia, a gente tem considerado ele constante, né? Não varia com a posição, enfim, então ele é constante. Então, o perfil de temperatura ele fica mais complexo porque ele vai ter mais termos, né? Então, acrescenta termos a esse cálculo da temperatura em função da posição. Mas a dinâmica é a mesma. Então, para a aula de hoje, pessoal, eu vou resolver com vocês mais um exercício lá da aula 7, que é do método das resistências. O método das resistências é um tópico muito importante dentro do nosso curso. Com certeza vai ter um exercício sobre o método das resistências na prova. Assim como com certeza tem um exercício de perfil de temperatura, enfim, que são coisas que a gente viu até agora. E então, pessoal, eu quero trabalhar, então, já que a gente tem uma aula teórica e já tem uma videoaula gravada com exercício, eu vou trabalhar com vocês um exercício referente ao método das resistências, que na verdade ele não é um exercício difícil de resolver, mas ele exige uma interpretação para você montar o problema. Então, é um exercício que eu dei de prova no semestre 2022. Então, é um exercício de prova, até para a gente ter ideia do que vem na prova. Então, é um exercício de prova, que não é difícil, mas a gente vai precisar quebrar a cabeça um pouquinho no sentido da interpretação, porque montando o problema de forma adequada, a solução é simples, certo? Antes da gente iniciar esse exercício, alguém gostaria de fazer alguma pergunta referente à videoaula de condução com geração de energia? Ok? Podemos, então, seguir para o nosso exercício de hoje. Então, vamos lá. Pessoal, então o nosso exercício, vamos começar com o nosso enunciado, vamos interpretar bem esse enunciado e montar o nosso problema. E depois eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem os cálculos, mas é muito importante, quero montar com vocês esse problema. E ele tem uma aplicação que é muito legal. Quando a gente terminar o resultado ali da letra B, vocês vão ver que o resultado é muito interessante do ponto de vista de engenharia. Tá? Tem uma aplicabilidade muito grande no transporte da área de petróleo e gás, certo? Então, é um exercício bem legal. Então, para maximizar a produção e minimizar os custos de bombeamento, óleo cru é aquecido para reduzir sua viscosidade no transporte vindo de campos de produção. Considere uma configuração bitubular, que significa um tubo dentro do outro. Então, constituída por tubos concêntricos de aço com um material isolante na região anular. Então, eu já trouxe umas figurinhas aqui para ajudar a gente a avaliar. Então, assim, ele é bitubular. Então, a gente tem aqui uma tubulação que é de aço. E a gente tem aqui o aço fora, então, interno e externo. E o que ele disse? Que no meio eu tenho um material isolante. Então, aqui nesse meio, nós temos um isolante. Certo? Então, essa é a configuração do nosso tubo. O tubo interno é usado para o escoamento do óleo cru quente e o sistema atravessa água oceânica gelada. O tubo interno de aço, condutividade térmica do aço de 35 watts por metro Kelvin. Então, tá aqui, essa é a condutividade térmica do aço. Então, esse Azinho significa que é do aço. Tem um diâmetro interno de 150 milímetros.
Pessoal, vou começar a colocar os nossos dados aqui no cantinho. Primeiro, a condutividade térmica do aço, que é 35 watts por metro Kelvin. E ele dá o diâmetro interno 1 de 150 milímetros. Pessoal, então se o meu diâmetro interno 1 é 150, eu posso dizer que o meu raio 1 vai ser a metade desse diâmetro. Então, 75 milímetros, certo? Então, já a gente coloca no desenho esses nossos raios, enfim. Ok? Então, com espessura de parede, então, espessura T da parede interna de 10 milímetros. Isso, milímetros. Então, o que eu posso dizer do meu raio 2, pessoal? Que vai ser o raio 1 mais essa espessura de 10 milímetros. Então, meu raio 2 vai ser 85 milímetros. Concordam até aqui? Sim, prof. Então, olha só. Aqui nós temos o centro, né, do nosso tubo. Então, eu vou colocar aqui, eu tenho o meu R1. Tá aqui o meu R2, certo? Então, olha, vou terminar, vou colocar o meu R3 e o meu R4, certo? Então, o que nós já temos? O raio 1, que é o interno, e o raio 2, que é lá quando começa o isolante, né? Que é o raio 1 mais essa espessura que ele deu, que era 10 milímetros. Muito bem, vamos continuar a leitura. Então, determine a temperatura do óleo cru máxima permitida para garantir que o isolante de espuma de poliuretano, então a condutividade térmica do isolante, de 0,075 watts por metro Kelvin, presente na região anular entre os tubos, não atinge a sua temperatura máxima de serviço. Então, a temperatura do isolante máxima é 70 graus Celsius. Então, vamos escrever. O que ele quer saber? Qual é a temperatura do óleo cru? Então, vejam bem. Olhando agora para esse corte que eu fiz no segundo desenho aqui, então eu tenho um corte desse nosso tubo. Então, internamente aqui dentro, eu tenho o meu óleo cru escoando, ele está sendo transportado, certo? Então, esse óleo vai ter uma temperatura que eu vou chamar de T infinito 1, um coeficiente convectivo que eu vou chamar de... Aqui eu não preciso colocar infinito. Eu vou chamar esse do óleo cru de 1, que é o que está escoando interno aqui. Certo? Então, aí eu vou ter a temperatura das minhas superfícies do tubo concêntrico. Então, aqui, essa primeira temperatura eu vou chamar de T1, T2, T3 e T4. Vamos deixar por aqui, a gente não tem informações externas ainda, vamos deixar por aqui, certo? Então, o que ele deu aqui pra gente? Ele disse que quer saber qual é essa temperatura máxima do óleo cru para que a temperatura do isolante máxima atinja 70 graus Celsius, certo? Então, ele quer saber como ele quer diminuir a viscosidade para transportar favorecer, né, melhorar, poder aumentar a velocidade de transporte desse óleo. Então, ele quer saber até quando que eu posso aquecer esse óleo interno, ali que vai escoar internamente, para que a minha temperatura do isolante, então, vamos ver aqui no nosso recorte, então aqui a gente tem o aço, o isolante e o aço. Então, a temperatura do meu isolante, onde inicia o meu isolante, é a minha temperatura T2, certo? Então, o meu T2 tem que ser de 70 graus Celsius. E ele deu o K do isolante, que é 0,075. Vou melhorar isso aqui, né? 0,075 watts por metro Kelvin.
Ok até aqui? Tranquilo, prof. Vamos continuar a leitura. Então, o que ele diz ainda? A água oceânica está a um T infinito de menos 5 graus Celsius. Então, ó, já que eu chamei o meu T infinito 1 interno aqui, aí depois chamei temperatura da superfície 1, T1, T2, T3, T4. Então, a minha água oceânica, que é o que está aqui fora, eu vou chamar de T infinito 4, certo? Então, eu conheço essa minha T infinito 4, vai ser de menos 5 graus Celsius, e fornece um coeficiente de transferência de calor externo igual a 500 watts por metro quadrado Kelvin. Então, o meu H4 também é conhecido, vamos colocar ele aqui, 500 watts por metro quadrado Kelvin. O coeficiente de transferência de calor associado ao escoamento do óleo cru é 450 watts por metro quadrado Kelvin. Deixa eu só sublinhar as informações aqui. Então, ó, esse meu H1, que é o H interno, o fluido que está escoando internamente, que é o óleo, então, o meu H1 é 450 watts por metro quadrado Kelvin, certo? Então, essa é a nossa letra A. O que a gente quer calcular? Qual é a temperatura máxima que eu consigo aquecer esse óleo a fim de diminuir a sua viscosidade e melhorar o escoamento. Até aqui na interpretação do problema, pessoal, ficou claro? Então, vamos começar a resolver, já que não temos perguntas. Algumas hipóteses válidas para este problema. Primeiro, coordenadas cilíndricas, né? Porque a gente tem um duto, um tubo circular. Vamos resolver este problema para o estado estacionário, ok? Então, vamos considerar que a parte inicial do transporte já foi, a gente já atingiu o transporte em estado estacionário. Podemos considerar que o fluxo vai ser unidirecional no raio, porque vejam bem, a gente vai ter uma diferença de temperatura entre o óleo aqui interno, que ele já diz que vai aquecer, a gente não sabe, mas ele quer aquecer esse óleo para diminuir a viscosidade, até uma temperatura T infinito 4, que é de menos 5 graus Celsius, certo? Então, é uma tubulação, a gente não tem o comprimento aí, né? Ele não deu o comprimento, mas a gente sabe que é uma tubulação longa. Então, a gente está aumentando a área perpendicular, né, com a direção radial. Então, transferência de calor vai se dar proporcionalmente a essa maior área. Então, fluxo unidirecional no raio. Vamos considerar que as propriedades físicas são constantes e que a gente não tem geração de energia no nosso volume de controle. Então, aqui no meu tubo, onde eu tenho a condução acontecendo, a espessura do aço, do isolante, a gente não tem geração de energia. Perfeito? Pessoal, então nós vamos começar sempre desenhando o nosso circuito térmico, que é ele que vai nos ajudar a entender a dinâmica desse problema. Qual parte do circuito eu vou usar para resolver, de acordo com aquilo que a gente quer calcular, certo? Então, a gente sempre começa o problema da temperatura mais elevada, que vai ser a temperatura do óleo cru, certo? Então, começamos com a nossa temperatura T infinito 1, ok? Então, primeira coisa, eu vou ter a convecção interna, certo? Que é a convecção do óleo, então ele está escoando, eu conheço o coeficiente convectivo dele, certo? Então, eu vou ter uma resistência à convecção no óleo cru, certo? Então, minha primeira resistência que eu vou inserir aqui é uma resistência convectiva. Vou chamar de resistência convectiva 1.
certo? Aí atingi a minha temperatura T1. Ok? Então, estou aqui internamente, resistência à convecção, atingi minha temperatura T1. Aí eu tenho meu material de aço que tem a minha espessura. Então, ele é um sólido, transporte vai ser um transporte molecular, portanto, condução. Então, eu vou ter uma resistência condutiva no aço, certo? Na primeira camada de aço. Então, eu vou ter a minha primeira resistência, aí vou atingir a temperatura T2, então vou ter uma resistência condutiva que eu vou chamar de 1. Ok? Aí depois, então estamos aqui no meu T2, aí eu tenho meu material isolante, que também é um sólido, então eu vou ter uma resistência ao transporte de condução no isolante. Então, eu vou ter uma resistência de condução 2, que eu sei que é do isolante, e aqui eu sei que é do aço, certo? Se você quiser chamar resistência do aço 1, resistência do isolante 1, porque o aço a gente vai ter 2, né? 2 camadas de aço. Então, é importante, aço 1 e aço 2, se essas resistências são diferentes, porque vai depender do raio, né? E da área perpendicular, portanto. Ok? Então, atingi a minha T3, cheguei aqui nessa superfície 3, aí eu tenho mais uma camada de aço, portanto, uma resistência à condução no aço. Vou chamar de resistência condutiva 3, eu sei que é o aço aqui. Atingi a minha temperatura na superfície 4. E ainda tenho aqui, depois, a minha água oceânica, que eu conheço o coeficiente convectivo dessa água oceânica, então eu vou ter uma resistência à convecção de calor no oceano, certo? Então, eu vou ter mais uma resistência convectiva externa. Então, essa resistência convectiva 2, até atingir a minha menor temperatura, que é o meu T infinito 4. E, então, vamos colocar a direção do nosso fluxo, que vai da maior para menor temperatura. Então, essa é a direção do fluxo de calor. Portanto, nosso circuito está em série aqui nesse problema. Não temos informação de radiação interna e externa, então a gente está desprezando a radiação aqui. Tá? Dá até para colocar uma sexta hipótese. Se você quiser, a gente coloca aqui uma sexta hipótese. Desprezando a radiação. Ok? Pessoal, com relação à construção do circuito térmico, tranquilo? Tranquilo. Certo, pessoal. Então, pelo método das resistências, o que a gente sabe? Que a nossa taxa de transferência de calor vai ser a força motriz por uma resistência total, certo? Nesse problema, se a gente pegar a nossa força motriz total, é a diferença total de temperatura, T infinito 1 menos T infinito 4, dividido por essa resistência total. Eu vou deixar a resistência total aqui, mas como o nosso circuito está em série, seria o somatório de todas essas resistências que a gente tem no nosso sistema. Ok? Pessoal, mas vamos fazer uma avaliação aqui. Como o nosso circuito está em série, o que a gente pode dizer? Que a taxa de transferência de calor que passa aqui, ó, é a mesma taxa de transferência que vai passar aqui, que é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa aqui, certo? Eu não tenho nenhuma parte do circuito em paralelo para dividir a minha taxa e o meu fluxo de calor, concordam? Então, se o meu circuito está em série, eu também posso escrever essa taxa, descobrir, né, essa taxa de transferência de calor de acordo com as temperaturas que eu conheço. Então, que temperatura que eu conheço?
T infinito 4, que é menos 5 graus Celsius, e a temperatura do isolante, que é a T2. 70. Ok? Então, vocês concordam que eu consigo, primeiro, obter a minha taxa de transferência de calor pegando esta parte do circuito aqui, ó. Então, fazendo força motriz. T2 menos T infinito 4, dividido pelo somatório dessas resistências. Resistência condutiva 4, mais resistência condutiva 3, mais resistência convectiva 2, certo? Aí eu consigo calcular a minha taxa de transferência de calor, ok? Com essa taxa, já que a taxa que passa nesse ponto é a mesma que passa nesse, eu consigo pegar agora essa segunda parte do circuito, que eu conheço as temperaturas, ou até posso pegar a total, né? Já que eu conheço a última temperatura também, tanto faz. E eu consigo obter o meu T infinito a partir desta equação, certo? Então, depois que eu calcular a taxa, eu sei também que a minha taxa pode ser calculada por T infinito 1 menos T2, dividido pelo somatório daquelas resistências da primeira parte do circuito, resistência convectiva 1 mais a resistência condutiva 1. Então, aqui a minha incógnita vai ser T infinito, né? Então, é só fazer resistência convectiva 1 mais resistência condutiva 1 vezes a taxa mais T2, T2, que eu obtenho o meu T infinito 1. Concordam com essa estratégia? Concordam ou não? Concordo. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Por mim tá tranquilo. Certo. Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular as resistências, certo? Resistência 1, 2 e assim por diante. Porque a gente vai precisar de todas elas. Então, vamos montar as nossas resistências, começando pela resistência convectiva 1. O que é resistência de convecção? É 1 dividido pelo H vezes a área perpendicular ao fluxo, certo? Já que a gente tem um cilindro, a nossa área perpendicular vai ser 2πrl, certo? Então, a nossa resistência convectiva 1 vai ser 1 sobre o H1 vezes a área perpendicular, 2πr1 por L, certo? Pessoal, percebam que o comprimento dessa tubulação a gente não tem. Então, o que a gente vai obter aqui? Vai deixar a nossa resistência em função do comprimento. E aí, nós vamos calcular uma taxa, ao invés de ser a taxa, a gente calcula a taxa por comprimento de tubo. Certo? Porque o comprimento a gente não tem. Ok? Então, eu vou montar as equações todas aqui com você e depois eu deixo um tempo para vocês calcularem. Resistência condutiva 1. Então, eu estou no aço. Então, resistência condutiva na direção radial. Então, é o Ln dos raios, das diferenças radiais. Então, vamos voltar no nosso desenho. Nós estamos aqui na primeira camada de aço. Então, a gente tem o nosso raio 2 menos o raio 1. Quer dizer, dividido pelo raio 1, né? O raio maior dividido pelo menor, né? A razão dos raios. Então, é o Ln
do R2 por R1, dividido por K. K vai ser o K do aço, né? A gente chamou de Ka, né? Isso. 2πl. 2πl. Essa é a equação da condução para a direção radial, certo? Então, também calcula, deixa em função do comprimento, que depois a gente calcula uma taxa, taxa por comprimento de tubo. E aí temos as nossas outras resistências. Então, a condução no isolante. Então, a gente teve a nossa primeira condução aqui, né? Que era esta parte do circuito. Agora, nós temos a nossa condução 2, que é o isolante. Então, vai ser a nossa relação de raio, R3 por R2. Ln de R3 por R2, dividido pelo UK do isolante, 2πl. Pessoal, eu pulei uma parte do enunciado aqui, né? Eu li essa parte do enunciado que fala do raio 2, do diâmetro 2. Essa parte aqui, ó. Que a gente definiu apenas raio 1 e raio 2, né? Não definiu os outros raios. A gente já volta aqui. Agora que eu vi isso. Então, o R de condução 3 é a segunda camada de aço. Então, vai ser o R4 pelo R3. Ln de R4 por R3. Condutividade térmica do aço, 2πl. E a nossa resistência de convecção 2, que é a da água do oceano, é 1 sobre o H, que a gente chamou de H4. H4, 2π, o raio interno. Então, vai ser esse nosso R4 aqui, né? Que é o raio interno, na superfície onde tem contato com a água do oceano. Então, R4L. Certo? Então, antes de resolver, vamos definir esses nossos raios 3 e 4, que a gente ainda não definiu, né? Então, o que diz lá, ó? O tubo de aço externo, então, essa parte, o aço externo, tem um diâmetro interno de 250 milímetros. Então, ó, o que ele está falando? O raio, se o diâmetro é 250, o raio vai ser metade disso. E qual raio que eu estou falando? É esse meu R3, certo? Porque eu estou tratando da segunda camada de aço, certo? Então, o meu R3 vai ser a metade desse diâmetro. Então, 125 milímetros, certo? E a espessura da parede, então, a espessura externa é igual à interna. O que era a interna? Tá aqui, 10 milímetros. Então, o meu R4 vai ser o raio 3 mais essa espessura, que é de 10 milímetros. Então, 135 raios aqui, porque isso é o que eu percebi que bastante gente errava nos exercícios, porque se a gente erra esses raios vão ser utilizados no cálculo das resistências. Então, aí as minhas resistências são calculadas erradas, e aí eu vou carregando esse erro por todo o problema. Então, essa interpretação é importante que vocês entendam bem,
Muito bem, pessoal. Então, eu vou deixar um tempinho agora para vocês resolverem essa parte numérica. Então, calcula as resistências, todas elas. Eu vou colocando os resultados parciais aqui. Depois, calculado as resistências, vocês podem vir e calcular essa primeira taxa, que vai ficar por unidade de comprimento. Opa! Que vai ficar taxa por L, né? Depois eu vou escrever isso bem direitinho. E depois, com essa taxa, vocês podem usar. Então, vou numerar estas equações, tá? Vou chamar essa equação de 1 e essa equação de 2. Então, com a equação 1, eu calculo a taxa por unidade de comprimento. E com a equação 2, eu calculo o que ele pede na letra A, que é o meu T infinito 1. Posso deixar um tempo para vocês calcularem? E a gente vai conferindo? Pessoal, às vezes eu acho que vocês ligam as aulas aí, vão dormir, vão fazer outras coisas, porque ninguém fala comigo. Alguns falam, alguns respondem. Então, vocês querem que eu volte nas equações, nos dados, então o que vocês forem precisando aí é só me avisar que eu vou voltando onde vocês precisarem, tá bom? Prof, ali nessa resistência de condução 1, 2 e 3, tem o raio ali embaixo, né? No denominador. É 2π, não? É 2πl só? É, o raio já está aqui no LN, né? É Então, verdade. Uhum. lembra quando a gente faz a dedução da Uhum. equação das resistências, o raio já está ali. Tá. Pessoal, vou aproveitar para fazer uns comentários aqui, bem importantes. Então, o que semestre passado muita gente errou nos exercícios, porque acho que usou outro livro para estudar, acho que usou o Sengel, enfim. Não usou as equações das resistências que eu dei, que eu montei com vocês na aula, que são essas. E aí faziam sempre dividido pela área, certo? Então, esse formato da equação da resistência condutiva já está feito a conta, substituído a área, já está feito perfeitinha, pronto, né? Só precisa lembrar que o LN é o raio externo pelo interno, da camada que você está calculando. E aí, o que acontecia, pessoal? A galera, na hora de calcular a área, dá para fazer assim também, só que você tem que considerar os teus raios adequados para calcular todas as áreas perpendiculares. Certo? E aí o pessoal considerava só uma área só para todos, não considerava variação do raio. E aí muita gente errava soluções dos exercícios por trabalhar com equação da resistência num formato diferente. E que como a gente não trabalha aqui em sala de aula, né? A forma de resolver dessa forma diferente, e aí quis aplicar e aplicou errado. Não estou dizendo que não está certo fazer dessa forma. Dá para fazer, desde que você considere as áreas corretas. Certo? Então, minha sugestão é utilizem o que nós estamos, as formas de resolução que a gente está fazendo em aula. Eu obtive com vocês numa videoaula todas essas equações das resistências. Eu provei para vocês que elas são válidas. Tá bom? Então, equação das resistências, vocês não precisam deduzir, tá? Ou vai ter um formulário, ou vocês podem usar resistência convectiva, vai aparecer lá 1 sobre o H pela área. Aqui sim, né? Aí você vai usar a área perpendicular, porque é a mesma para paredes planas, é a mesma para cilíndrico, certo? É a mesma para esfera, o que muda é essa área perpendicular. E a resistência de condução, eu vou colocar uma equação para a placa e uma equação para cilindro, e se for necessário também, vou colocar uma resistência de condução para a esfera, certo?
que são diferentes. Ok? Só para contextualizar. Já ficam as dicas aí. Vou colocando os resultados parciais aí para vocês conferirem, tá? Eu não sei se alguém já calculou a resistência de convecção 1. Ah, lembrando, né, pessoal, os raios estão em milímetro, tem que converter. Ah, se bem que vai cortar ali, metro com metro. Porque tem que ficar atento com as unidades, né? Mas dentro do LN vai cortar, então não tem problema. Uma perguntinha teórica, para testar se vocês estão estudando. A resistência do material isolante. Vocês esperam que ela dê uma resistência a um valor mais alto ou mais baixo? Sem calcular. Só pensando. Alguém sabe responder? Então fica aí para vocês pensarem. É mais alto, prof? Por quê? Porque ele tem, como ele é isolante, ele tem mais resistência por ele passar o... Essa é a ideia do material isolante. Então, o isolante vai inibir, ele quer diminuir a transferência de calor, certo? Então, para diminuir a transferência de calor, se aumenta a resistência ao transporte. Porque tua condutividade térmica é bem pequena no material isolante. Ok? Então, ó, lembrem de pensar fisicamente. Eu vou pedir interpretação de resultados na prova. Muito bem. Então, essa nossa resistência de condução aqui vai dar 0,18 por unidade de comprimento. Tá passando a musiquinha do gás aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir. Já é a segunda. Os resultados das resistências estão batendo com o de vocês?
Beleza. Conseguiram fechar aí as resistências? Então, e a taxa? Então, para quem já avançou, a taxa por unidade de comprimento, lá pela equação 1. Se alguém já calculou, quer jogar aí no chat? Então, tá aqui a nossa equação 1, né? Lembra que T infinito 4 é negativo, então menos 5, né? Isso aí. Watts por metro, certo? Então, agora, pela equação 2, o meu T infinito 1. Equação 2 está aqui. Isso aí.
70,48 graus Celsius. Então, percebam aqui nessa letra A, pessoal, esse resultado. Então, ó, com esse esquema de tubulação, a temperatura do óleo máxima tem que ser até de 70,5 aproximadamente graus Celsius, para que a temperatura do isolante, então manter uma temperatura segurança, seja de até 70 graus Celsius. Então, percebam que eu não consigo aquecer mais o meu fluido, pensando que esse fluido, uma temperatura maior do que a temperatura máxima permitida de segurança lá do isolante, certo? Então, assim, a gente sabe que se a gente aquecer mais, a viscosidade diminui e a gente consegue transportar mais óleo para o mesmo período de tempo, certo? Então, que estratégia que a gente pode usar para fazer isso? Para aumentar esta temperatura, certo? Podemos seguir para a letra B, pessoal? Os demais aí conseguiram concluir essa parte? Vocês querem que eu espere mais um pouquinho? Ok. Então, a letra B, agora vem a parte B do problema. Então, ó, é proposto para melhorar o desempenho do sistema bitubular a substituição de uma fina seção, temperatura, espessura lá do isolante que a gente tinha, que era de 10, então pegar uma fina seção, 5 milímetros daqueles 10, do poliuretano, localizada sobre a superfície externa do tubo interno. Então, localizado depois do primeiro tubo de aço, então vou pegar 5 milímetros e vou substituir por um material isolante aerogel. Então, a condutividade térmica do aerogel é de 0,012 watts por metro Kelvin. Determine a temperatura do óleo cru máxima permitida para garantir que o isolante de espuma de poliuretano permaneça abaixo da temperatura do isolante máxima, que é de 70 graus Celsius, certo? Então, agora, ó, vamos pegar essa figurinha aqui. Opa. Aí. Já deixei ela pronta no cantinho para a gente continuar. Então, a parte B. Vamos colar ela aqui. E vamos avaliar o nosso problema. Então, o que aconteceu? Então, eu tenho aqui o meu aço. Então, ele pede para a gente pegar 5 milímetros do poliuretano na camada que está em contato com o aço, colocar o aerogel, aí tem o isolante que mudou a sua espessura, né? E o aço de novo. Certo? Então, vocês conseguem entender, captar essa ordem, que é o aço, aerogel, o poliuretano e o aço de novo? A partir da leitura que a gente fez aqui? Ok, então, se alguém quiser, eu explico de novo. Enfim, é isso que a gente tem. Então, pessoal, a gente vai ter que recalcular alguns raios, e se a gente verificar que alguns raios modificaram, aquelas resistências associadas àqueles raios vão ter que ser recalculados, certo? Então, olha só, vamos desenhar o meu R1, o meu R2, o R3, o R4 e agora eu tenho um R5, certo? Então, eu preciso reavaliar estes raios, certo? Então, vamos lá. O raio 1, pessoal. A espessura interna não mudou. Então, o diâmetro interno era de quanto?
150, então, raio interno, 75 milímetros, certo? O raio 2, então, é a espessura da primeira camada de aço. Então, a espessura dessa primeira camada de aço não mudou, continua sendo 10 milímetros. O que mudou foram as espessuras do isolante. Então, o meu R2 é 75 mais 10, 85 milímetros, certo? Agora sim muda. Então, o meu R3 é o raio da minha camada de aerogel. Então, o que ele disse lá no texto? Que essa camada de aerogel tem quantos milímetros? Então, é proposto melhorar o desempenho do sistema. A substituição de uma fina seção de 5 milímetros do poliuretano localizado sobre a superfície externa do tubo interno, certo? Então, essa espessura é 5 milímetros. Então, retirei 5 milímetros do poliuretano, então, portanto, o meu R3, que é o aerogel, vai ser 85 mais 5, 90 milímetros, certo? O que é o meu R4? O meu R4 é, então, o raio do... deixa eu pegar aqui. O R3 é o aerogel, o R4 é o isolante. Então, é o raio final externo do isolante, certo? Que é o raio interno do aço. Concordam? Então, esse raio do isolante não mudou também. Por quê? Essa espessura que sobrou, se a espessura total inicialmente do isolante era 10 milímetros, eu peguei 5 para colocar aerogel, certo? Então, a espessura do isolante, eu vou retirar esse 5, certo? E o meu R4 vai ser a mesma espessura do raio interno. Do raio interno do tubo externo. Então, lembra o que era o meu tubo externo? Tubo externo, o raio, o diâmetro interno do tubo externo tinha 250 milímetros. Então, o raio desse tubo, o raio interno desse tubo externo vai ser metade disso, 125 milímetros. Então, aqui vai ser 125 milímetros, que era o raio interno da tubulação de aço. Ok? E o raio externo vai ser o raio interno desse tubo mais a espessura do segundo tubo de aço. Então, a espessura do segundo tubo de aço não mudou. Então, lembra que ele diz aqui? A espessura da parede é igual, TE igual a TI. Então, TI era 10 milímetros. Ok? Então, o meu R5, que é o raio mais externo, vai ser 125 mais 135 milímetros. Entendido essa questão dos raios? Sim, prof. Alguém aí queria fazer alguma pergunta? Então, vamos colocar as nossas condições aqui de novo, nesse recorte que a gente fez da figura. Então, internamente, eu tenho o meu óleo quente, com um coeficiente convectivo. Aí, eu tenho a minha temperatura T1, a temperatura T2, temperatura da superfície 3, da superfície 4, agora da superfície 5, ok? Então, eu vou ter um T infinito 5 e um H5, já que eu adicionei mais uma camada
de aerogel a esse sistema, certo? Com os raios a gente conhece, só qual é agora a nossa temperatura conhecida. Então, lembra que aqui a gente tem o aço, o aerogel, o isolante de poliuretano e o aço, certo? Então, a nossa superfície do poliuretano agora, que é a superfície máxima, que não pode passar de 70 graus Celsius, é o nosso T3, que tem que ser de 70 graus Celsius. O T infinito 5 continua sendo menos 5 graus Celsius. E agora, nessas condições, ele quer saber até quanto que eu posso aquecer esse óleo interno, então qual é a temperatura dele, para manter o meu T3 em 70 graus Celsius. Beleza? Pessoal, circuito térmico de novo. Deixa eu só arrumar aqui, deixa eu ver. Que ele dá uma bugadinha. Aí. Foi. Vamos desenhar o nosso circuito de novo. Então, agora eu vou desenhar um pouquinho mais rápido, se vocês me permitirem. Qualquer coisa eu paro, tá? Começamos da temperatura mais alta. Vai ser o nosso T infinito 1. Aí, a gente vai ter a resistência de convecção 1. Eu atinjo o meu T1. Tenho a minha primeira resistência do aço. Atinjo o T2. Tenho a minha resistência do aerogel. Atinjo o T3. Tenho a resistência do isolante de poliuretano. Atinjo T4. Tenho a resistência da segunda camada de aço, atinjo T5, e tenho a resistência da convecção externa, que eu atinjo o meu T infinito 5. Então, resistência de convecção 1, resistência de condução 1, que é do aço, resistência de condução 2, que agora é do aerogel. Resistência de condução 3, que é do isolante de poliuretano. Resistência de convecção 4, condução, né? Que é da segunda camada de aço, e a resistência de convecção 2, que é a da água do oceano, certo? Aqui é óleo, aqui é água. E a direção do nosso fluxo é sempre da maior para menor temperatura. Ok com esse circuito térmico? Sim, prof. Então, seguindo a mesma dinâmica que a gente sabe, com o circuito em série, a taxa que passa aqui é a mesma que passa aqui, que é a mesma que passa aqui. Então, eu vou ter que recalcular qual é a minha taxa, já que eu inseri mais um novo material, eu preciso recalcular qual é a minha taxa. Então, a minha taxa não é mais a mesma. A minha taxa mudou porque eu inseri um novo material, certo? Então, eu preciso recalcular a taxa para daí calcular o meu T infinito. O que bastante gente erra nesse exercício? Considera a mesma taxa calculada anteriormente e só calcula o T infinito. Certo? Vai dar errado. Tá bom? Então, precisa recalcular a taxa. Então, o que eu conheço é minha temperatura T3, então eu vou considerar primeiro esta parte do circuito para calcular a minha taxa, certo? Então, a minha taxa vai ser força motriz T3 menos T infinito 5, dividido pela resistência de condução 3, mais resistência de condução 4,
mais a resistência de convecção 2, certo? Depois eu venho para outra parte do circuito. Então, aqui 1, aqui 2, né? De acordo com as nossas equações. Então, essa taxa, já que eu calculei a taxa por unidade de comprimento na equação 1, eu venho para a segunda etapa. Então, só montando, eu vou ter o meu T infinito 1 menos o meu T3, dividido pelo somatório das resistências, porque o circuito está em série. R de convecção 1 mais R de condução 1 mais R de condução 2. Rearranjando, para a gente isolar o T infinito 1, eu vou ter taxa, vezes R de convecção 1 mais R de condução 1 mais R de condução 2, mais T3, tudo isso vai ser igual ao meu T infinito 1. Essa é a minha equação 2. Então, a estratégia de cálculo é a mesma. O que eu preciso lembrar é que eu preciso recalcular a taxa. Certo? E aí, pessoal, a minha pergunta é: eu preciso recalcular as minhas resistências? Não preciso? O que vocês acham? Tem uma a mais, né? Então tem que somar outra. Tem uma a mais. Então, é isso, a gente precisa rearranjar. Então, ó, a nossa resistência de convecção 1, o raio interno é igual, o H é o mesmo, né? Vamos avaliar ela aqui. O raio é o mesmo. Então, a resistência de convecção 1 eu não preciso recalcular, certo? A resistência de condução 1 vai ser o Ln do raio 2 pelo raio 1. Raio 2 pelo raio 1 mudou? Então, qual eram os valores do raio? Raio 2, 85, raio 1, 75. Não mudou, né? Então, se você avaliar a resistência, o material é o aço. Então, resistência de condução 1 não mudou. Resistência de condução 2. Agora, para nós, é o aerogel. Então, essa resistência de condução 2 vai ser diferente daquela 2 que a gente tinha lá no outro exercício, certo? Então, olha só. Onde está? Aqui o aerogel, tá aqui. Então, vai ser o meu R3 pelo R2, Ln do R3, pelo R2, dividido pela condutividade térmica do aerogel, 2πL. Certo? A resistência que nós temos, onde é que eu parei? Resistência de condução 3 do isolante. Ela vai mudar? Depende da minha relação dos raios. Então, o raio, que era o R3, agora vai ser o R4. E aí vai ser pelo R3. Então, vamos conferir se os raios antes 3 e 2 mudam. Certo? Se não mudar, a gente não precisa recalcular. Deixa eu só conferir aqui. Não, vai ser igual a nossa resistência, que era do isolante, a resistência 2 da letra A. Deixa eu conferir os raios aqui. R3 e R2. Para eu não falar besteira. Ah, não. O raio 3 muda, né? Então, precisa recalcular também.
O valor do raio mudou. Então, a resistência de condução 3 aqui para a letra B, que é do isolante, vai ser Ln. Vamos achar onde está o nosso isolante. R4 por R3. R4 por R3. A condutividade térmica do isolante, 2πL. Ok? Aí a nossa resistência 4, que é da camada de aço, vai ser igual à resistência 3, que era da camada de aço, né, da letra A. Então, não muda também, que a relação dos raios não vai mudar. E a resistência de convecção 2, o coeficiente convectivo é o mesmo, o raio e mais externo, né, que é o nosso R5, ele é igual ao R4 da letra A. Então, a área perpendicular mais externa não muda, portanto, a resistência de convecção 2 também não muda, certo? Então, basicamente, se eu recalcular aí essas duas resistências, eu consigo, de novo, calcular a taxa por unidade de comprimento pela equação 1 e, pela equação 2, calcular a temperatura do fluido. Do óleo, no caso, né? Não da água. Ok, pessoal? Posso dar um tempinho aí para vocês recalcularem? As resistências, as taxas, ok? Se alguém ficou com alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Então, professora, como você sabe que eu tenho que calcular a resistência de condução ou de convecção de novo? Como que eu avalio isso? Se avalia essas relações dos raios. Se a relação de raio muda, mudou o raio, nessa relação que você vai fazer mudou, então tem que recalcular. Porque geralmente a condutividade térmica do material não muda, né, para o mesmo material, isso, né? E o comprimento também não, a gente está calculando em função do comprimento. Claro que se eu mudo o material, muda a condutividade térmica, então eu também tenho que recalcular a resistência. No caso da convecção, quando que mudaria? Quando que eu teria que recalcular a convecção? Quando eu mudar o fluido e, portanto, mudar o H, ou se ele fala que alterando a velocidade altera o H também, então, alterando o coeficiente convectivo, eu preciso recalcular, e se mudar a área superficial, certo? Que é essa área que a gente calcula aqui na convecção, certo? Se eu mudar um raio interno, externo ali, então eu preciso recalcular a área, então eu tenho que recalcular a resistência de convecção. Dessa forma, vou avaliando, comparando os raios, os coeficientes, propriedades, e vou avaliando se precisa recalcular.
Ok, os valores das resistências recalculadas. Então, recalculem as taxas, a taxa. Só para depois, quando vocês forem refazer, eu vou deixar anotados os valores aqui, depois vocês assistam a aula de novo, né? Dos valores das resistências já adaptados para esse novo, aquelas que são a mesma, né? Adaptado para esse novo procedimento. Então, eu vou colocar só os valores aqui daquilo que já está calculado, tá? Ok, então essas são as que a gente já tinha calculado na letra A, só rearranjando aí, né, que a gente teve uma resistência a mais, então às vezes o número das resistências de condução aí mudou um pouquinho. Certo, alguém já calculou a taxa por unidade de comprimento? Isso aí. Olha só, vamos avaliar a física. Isso, 17 watts por metro. Vamos avaliar a física disso. Então, lá na letra A taxa que a gente calculou foi de 91. Aqui a gente já subiu a taxa para 107 watts, né? Dando só uma observada no valor mais ordem de grandeza. Então, ó, pessoal, se a taxa é maior, então lembra que taxa é força motriz por resistência? Então, se a taxa é maior, significa que a força motriz também é maior, certo? Então, a diferença de temperatura vai ser maior. Então, possivelmente, a nossa temperatura vai ser maior que os 70 graus Celsius que a gente obteve na letra A. Então, faz sentido físico a gente ter uma taxa maior? Faz, porque a gente quer justamente aumentar o nosso ΔT, a nossa diferença de temperatura, certo? A gente quer poder aumentar a temperatura do óleo, então isso vai fazer com que aumente o ΔT. Ok? Então, fisicamente, tá legal esse resultado. E a temperatura, então, finalmente, do fluido, que vai permitir lá pela equação 2. Né? Chamei de 1 e 2 de novo, né? Podia ter chamado de 3, 4, para dar continuidade no problema. Temperatura do fluido, pessoal. Faltou uma vírgula aí. Isso. 151,8.
graus Celsius. Isso aí mesmo. Então, pessoal, vejam bem que a diferença do resultado da letra A e da letra B, então, na letra B, eu consigo aumentar muito mais a minha temperatura, né, fazendo com que a gente ganhe tempo no transporte, porque eu diminuo a velocidade, então eu ganho tempo de transporte, isso significa dinheiro para a indústria, né? Consigo aumentar mais a minha temperatura do fluido para favorecer o escoamento, apenas substituindo uma parte do nosso circuito por um outro isolante. Então, ó, o que acontece? A minha temperatura T3, que é, nesse caso, né, na letra B, que era a temperatura do isolante, que é a nossa base, né, tinha uma temperatura máxima que a gente tinha que atingir. Então, no primeiro circuito, eu adicionei uma resistência ao aerogel, e o aerogel é um material que tem uma condutividade térmica muito baixa. Então, antes de atingir esse isolante de poliuretano, ele vai ter uma resistência bem grande aqui ao transporte de calor, com relação a esse material do aerogel. Então, por isso que eu consigo elevar bastante a temperatura do fluido, né? Mantendo o meu T3 de 70 graus Celsius, porque tem esse material localizado aqui, certo? Então, antes da nossa temperatura, digamos, de partida, né? De superfície conhecida, de referência, né? Era ela que a gente tinha a obedecer, essa temperatura de segurança. Certo? Então, apenas com uma pequena mudança, colocando 5 milímetros de um material na tubulação, né, que não é muito também, então a gente já permite obter um resultado muito mais atrativo para a indústria, certo? Então, nessas indústrias que fazem transporte de oleoduto, né, então tudo isso, essa tubulação é pensada para essas condições, né? Para as condições de escoamento, então pensando na viscosidade e na transferência de calor que isso pode ter, certo? E outra coisa que a gente precisa observar, tem o custo de aumentar a temperatura do óleo, né? Mas para a indústria, o escoamento, a gente diminuir a velocidade para favorecer o escoamento, isso vale mais a pena do que o custo que se tem para aquecer o óleo para diminuir a sua velocidade. Ok? Ficou claro essa questão da interpretação do resultado? Então, com uma pequena diferença no nosso circuito, a gente consegue um ganho de temperatura, um ΔT, muito maior do que na condição inicial. Certo, pessoal? Então, estejam preparados aí na prova para fazer esse tipo de discussão dos resultados, tá? Com certeza, eu vou pedir para vocês justifiquem o resultado, discuta o resultado, para vocês discutirem essas coisas que a gente faz na aula, sempre que a gente obtém um resultado numérico, né, do problema, essa discussão física, tá? Essa avaliação física do resultado. Muito bem, pessoal. Então, nossa aula de hoje era isso. É um exercício super aplicado de transferência de calor, é um exercício que eu gosto bastante, esse. Então, desejo a vocês aí bons estudos, se preparem bem durante essa semana para a prova, tá bom? Amanhã tem P-Aluno e qualquer coisa vocês me avisem, me grita lá que eu tento dar um suporte para vocês. Boa semana, pessoal. Até mais. Boa tarde. Se cuidem.